Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso, nosso módulo de Word. Esse é o nosso vídeo número 3 e nós vamos falar sobre seleção de texto. Como selecionar o texto. Tem muito segredinho, muito detalhezinho você precisa conhecer e para não cair em besteira de prova. Com certeza tem muita armadilha e hoje o nosso vídeo é sobre justamente a seleção. Vamos selecionar o texto, vamos aprender a selecionar o texto usando o mouse. E vamos aprender a usar o texto usando teclado, certo? Com o auxílio, por exemplo, da tecla Shift, da tecla Ctrl e da tecla Alt. Tem segredos e vamos aprender um recurso conhecido como estender seleção ou seleção estendida, certo? É um recurso muito interessante que auxilia quem tem problema motor, quem tem dificuldade de utilização das duas mãos, né, para selecionar. É um recurso que a gente vai conhecer agora também, ok? Então vamos lá. O nosso texto que ficou no vídeo passado, está aqui ainda, nós vamos trabalhar com ele. A primeira coisa é tela pequena, né? Obviamente, para não atrapalhar muito. Primeiro, o que é selecionar? Selecionar é marcar uma área do texto para receber um efeito. Por exemplo, eu gostaria de selecionar a expressão digitação no Word, né? Digitação no Word, para colocar, por exemplo, um negrito, ou para colocar a fonte em vermelho, pronto, certo? Então, o que é selecionar? Para eu poder fazer esse efeito que eu fiz, de colocar a digitação no Word em negrito e colocar a digitação no Word em vermelho, o que foi que eu precisei fazer? Eu precisei selecionar. Certo? Então, lá vai, é só fazer isso aqui, selecionar. O modo mais simples de selecionar é arrastando com o mouse. Então, você quer selecionar a expressão novo parágrafo. Você clica antes do N e arrasta até depois da palavra parágrafo, até envolver todo mundo com essa tarja cinza, certo? Ou então você clica depois do O de parágrafo e arrasta até o início da palavra novo, até selecionar, até envolver todo o trecho com essa tarja cinza, certo? Então, quem está selecionado nesse momento é a expressão novo parágrafo. O que eu vou dizer aqui é uma besteira, certo? Mas eu sei que você já sabe, mas é um detalhe. Se você clica fora, ou seja, você clica em qualquer outro canto para posicionar o ponteiro de inserção, como a gente viu no vídeo passado, você desfaz a seleção. Então, ó, eu tenho algo selecionado, beleza. Se eu clico em outro canto para selecionar, ou para posicionar o ponteiro, ou para selecionar um outro trecho, eu desfaço a seleção anterior, certo? Eu consigo fazer com que duas áreas no meu documento elas fiquem selecionadas ao mesmo tempo? Consigo, mas eu vou mostrar como daqui a pouco, certo? Então, selecionar é isso, arrastar até onde eu quiser. Por exemplo, eu quero arrastar essa frase inteira. Lá vai, ó, selecionei o fluxo, termino e vou arrastando até pegar todo mundo aqui. Peguei, pronto, tá certo? Note que a seleção ela segue o fluxo do texto, né? Então, se eu arrasto para baixo, ela não vai selecionar só um quadradinho, ela vai selecionar todo o fluxo do texto até esse momento, até esse local. Então, a seleção normal respeita o fluxo do texto. Vamos para algumas seleções especiais? Vamos. Arrastar. Quando você arrasta, você pode selecionar uma única letra. Quando você arrasta, você pode selecionar uma única palavra. Quando você arrasta, você pode selecionar duas palavras. Você pode selecionar uma frase inteira. Quando você arrasta, é você que manda. É você que diz o que você quer selecionar. É só você começar a arrastar de um ponto e terminar de arrastar em outro. Aí você seleciona o que você quiser. Agora, tem algumas seleções especiais. Quer ver? Duplo clique. Se você dá duplo clique, você seleciona uma palavra. Só uma palavra. Ó. 1, 2. Eu quero selecionar a palavra baixo. 1, 2. É só dar duplo clique na palavra para selecioná-la. Se você quer selecionar um parágrafo inteiro, você pode aplicar um triplo clique. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Triplo clique. Seleciona um parágrafo. Vamos falar isso 3 vezes mais rápido, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Dando triplo clique para selecionar um parágrafo, ó, triplo clique, certo? Então, olha só, já sabemos o que o duplo clique faz, o que o triplo clique faz. João, eu não quero selecionar nenhuma palavra, um parágrafo, eu quero selecionar apenas uma frase. Essa frase aqui, eu queria selecionar essa frase sem ter que arrastar, porque arrastar é um trabalho desgraçado. Aliás, isso não é uma frase, são duas, né, João? Porque tem um ponto aqui. Então, eu quero selecionar essa frase aqui. Vamos falar de fluxo do texto. Eu quero selecionar isso.
Só consigo fazer isso arrastando? Não. Você pode fazer assim, ó. Eita, João, o que foi que você fez? Para selecionar uma frase, você segura a tecla Ctrl no seu teclado e você dá um clique na frase que você deseja selecionar. Vê que legal? Segurou Ctrl, clique na frase. A frase fica selecionada. Vamos testar de novo? Estou segurando Ctrl, ó. Segurando Ctrl, vou clicar aqui na palavra cima. Selecionei essa frase. Segurei o Ctrl, vou clicar aqui na palavra fluxo. Ó, beleza, só selecionei essa frase. Portanto, para selecionar uma frase, Ctrl mais um clique, certo? O que mais a gente tem para ver, meu Deus do céu? Bom, a gente consegue selecionar no Word também se o nosso mouse estiver na margem esquerda do papel. Olha, tá percebendo uma coisa? Quando o mouse está passeando pelo texto, sempre que o mouse está passeando pelo texto, ele tem esse formato de que eu não sei. Eles chamam de Y duplo, porque tem um Y em cima e um Y embaixo. Eu lembro de Y duplo, eu lembro da novela Tieta, né? Que Tieta dizia que fazia o Y duplo e ninguém sabe o que é o bendito Y duplo. Então, assim, chamam essa barra de Y duplo, certo? Eu acho uma barrinha, pronto. Essa barra é a barra onde a gente clica para colocar o cursor. Mas quando o mouse vem para a margem esquerda do papel, o mouse vira uma seta branca apontando para a direita. Essa seta branca não só é mudança de formato, é mudança de comportamento. Quer ver? Quando você dá um clique nessa seta branca, seleciona uma linha. Sim, olha só, selecionou uma linha, não é uma frase, não é um parágrafo. Um clique na margem esquerda seleciona uma linha. Ok? E se eu der duplo clique? Muda também. Duplo clique, 1, 2, seleciona um parágrafo. Espera aí, João, vai com calma, O parágrafo não é triplo clique? Sim. O parágrafo, se você der um triplo clique aqui, eu botei 3, não é 3 cliques, daqui a uma semana 2, daqui a uma semana 3, não. São 3 cliques rápidos. Ok? O triplo clique no meio do texto seleciona um parágrafo. O duplo clique na margem esquerda também. Então, a diferença aqui entre usar duplo e triplo clique para selecionar o parágrafo, a diferença é onde você está. Se o mouse estiver à esquerda, duplo clique seleciona um parágrafo. Se o mouse estiver no meio do texto, triplo clique é o que seleciona um parágrafo. Certo? Não esquece isso, pelo amor de Deus. E se eu der... agora eu quero perguntar. E se eu der triplo clique estando aqui? Se eu der triplo clique estando aqui na margem esquerda, faz alguma coisa? Faz. Olha só. 1, 2, 3. Selecionou o que, João? Selecionou tudo. Triplo clique. Triplo clique na margem esquerda é a mesma coisa que o comando selecionar tudo. Seleciona o texto todo. Quando eu falo o texto todo, caro amigo, querida amiga, eu estou falando todos os caracteres de todas as páginas do seu texto. Tudo mesmo. Selecionar tudo. No Word existe uma tecla de atalho que faz isso. Então a gente está acostumado a usar a expressão, usar o comando selecionar tudo com a tecla de atalho Ctrl T. Não é? Você segura Ctrl e aciona a letra T. Selecionar tudo, Ctrl T. Você também pode selecionar tudo aplicando um triplo clique na margem esquerda do papel, na margem esquerda da página. Ok? Tranquilo, né? Tem mais coisa, João? Claro que tem mais coisa. Eu ia deixar de ter mais coisa. Você pode usar também no mouse alguns detalhes que são interessantes. Primeiro, veja só. O mouse ele é usado para essas funções. Duplo clique, triplo clique aqui no texto, duplo clique aqui, né, triplo clique aqui fora, se você quiser, e também para o arrasto, que foi a primeira coisa que eu mostrei. Arrastar te dá liberdade. Arrastar te dá o direito de escolher onde começa e onde termina. Arrastar dá a você o direito de definir o quanto você vai selecionar, né? É um detalhe, é uma função interessante. Agora veja que interessante, quando você seleciona uma área e aí você quer continuar selecionando,
Ah, eu queria continuar selecionando, eu queria continuar arrastando daqui do como. Não adianta. Se você continuar arrastando, desfaz a anterior. Não adianta. Então é por isso que você pode usar o mouse. Você pode usar o mouse em conjunto com algumas teclas no seu teclado para ampliar o poder de seleção, para incrementar a capacidade de selecionar. Certo? Esse mouse mais teclas, vamos conhecer algumas delas. Certo? A primeira que nós vamos conhecer é a tecla Shift. A tecla Shift ela é conhecida como a tecla da seleção estendida. Eles usam muito no infinitivo o verbo estender. Então é muito comum que se use a expressão estender seleção para se referir ao Shift. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como é que o Shift funciona. Vamos imaginar que eu clico aqui antes da letra F da palavra fluxo, o cursor está lá. E eu quero selecionar até a palavra texto, até depois da palavra texto. Eu poderia arrastar até aqui, mas vamos levar em consideração que a minha coordenação motora seja a de uma lagartixa bêbada. Eu não consigo selecionar até texto, eu não consigo arrastar sem tremer até texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Shift e clicar aqui, só. Ele vai estender a seleção do F até aqui. Tá vendo? Então, de novo, aqui, medida. Eu vou clicar antes de medida, segurar a tecla Shift e clicar depois de si. Ó. Então, o que o Shift faz é estender a seleção. Ele permite que você estenda a seleção do ponto onde o cursor está até o ponto onde você está clicando. E se você já tem algo selecionado, segura Shift e clica, ele permite estender ainda mais a seleção. Ó. Tá vendo? Selecionando aqui de palavra em palavra. Ok? Então, Shift serve para estender seleção. A tecla Ctrl ela pode ser usada tanto para auxiliar você a selecionar frase, né? Eu segurei Ctrl e cliquei para selecionar uma frase, como ela pode ser usada para te auxiliar a fazer seleção adicional. O Shift faz a seleção estendida, ele estende uma única seleção. O Ctrl ele faz seleção adicional, ele adiciona outros blocos selecionados ao que você já tem. Quer ver? Eu vou selecionar aqui a palavra testando. Se eu tentar selecionar a palavra Word, óbvio que a palavra testando perde a seleção. Então, vou voltar a selecionar testando. Se eu seguro o Ctrl, eu venho aqui no Word. Olha, ele selecionou o Word e eu venho aqui em cima, duplo clique. Selecionou e posso dar triplo clique aqui para selecionar o parágrafo. 1, 2, 3. Selecionou e posso selecionar aqui arrastando. Selecionou também. Então perceba, eu posso fazer seleção adicional. Eu posso fazer diversos blocos selecionados ao mesmo tempo, diversos blocos, por meio da seleção estendida, ou seleção adicional, por meio do uso do Ctrl. Ok? O Windows agora vai ficar fazendo notificação o tempo todo, toda vez que eu recebo um e-mail. É um absurdo isso, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu estou testando a digitação do Word, certo? Aqui estou testando a seleção do Word, na verdade, né? Então, João, só não entendi uma coisa. Veja só, você acabou de dizer que o Ctrl ele tanto serve para selecionar frases quanto serve para a seleção adicional. Né? A seleção adicional. Os dois recursos de seleção especial que a gente viu, eles são feitos com a tecla Ctrl. Tem como diferenciar um do outro? Tem como saber a diferença entre frase e adicional? Tem sim. Na hora que o seu edital, na hora que o seu enunciado falar que o usuário segurou a tecla Ctrl, o usuário segurou a tecla Ctrl e fez isso para selecionar. Perceba, você tem que olhar para o seu enunciado e saber como estava antes do Ctrl. A pergunta que você tem que fazer é essa: tinha algo já selecionado? Porque, olha, você só pode fazer seleção adicional se for para adicionar alguém, concorda? Eu só posso fazer seleção adicional se for para adicionar a seleção que já existe. Então, o Ctrl, ele serve como seleção adicional
se já havia alguma coisa selecionada antes. Se não havia nada selecionado antes, então o CTRL vai funcionar como selecionador de frase. Provo isso para você agora. Tem alguma coisa selecionada no meu texto aqui atrás? Não, não tem. Então eu vou segurar CTRL e clicar em determina. Ele vai selecionar a frase. Beleza, selecionou a frase. Então, de novo, tem alguma coisa selecionada? Não. Vou segurar o CTRL e clicar em sempre. Selecionou uma frase. Se não tinha nada selecionado, o CTRL atuará como selecionador de frase. E aí você dá um clique para selecionar a frase. Aí eu pergunto agora, nessa foto, nessa imagem que está aqui atrás de mim, certo? Nessa imagem, tem alguma coisa selecionada? Tem. Então o CTRL não funciona como frase. Quer ver? Ó? Vou segurar CTRL e clicar aqui. Ele não está selecionando frase. Ele não está fazendo nada. Por quê? Porque já tem alguma coisa selecionada. Se já tem alguma coisa selecionada, o CTRL vai atuar apenas como adicional. Então eu vou ter que selecionar algo normalmente. Duplo clique, ou arrastando, ou sei lá, triplo clique. Certo? Então, o CTRL funciona como selecionador de frase se não havia nada selecionado antes. O CTRL funciona apenas como selecionador adicional se já havia alguma coisa selecionada antes de você segurar o CTRL. Ok? É isso. Tranquilo, né? Uma outra seleção que é muito inútil, e na maioria dos casos, na verdade, né, é a seleção em bloco ou seleção retangular. Certo? Nós vimos a seleção estendida ou estender seleção com o Shift. Nós vimos a seleção adicional com o CTRL. E nós vamos ver agora a seleção em bloco ou seleção retangular, que é essa aqui. Ó. Normalmente, quando você seleciona um trecho, o normal é isso, ele segue o fluxo. Então, ele faz uma seleção com base no fluxo do texto. Vai pegando toda a linha, até chegar no ponto em que você quer, caractere por caractere. Isso é o mais normal, isso é o mais lógico. Mas você pode querer que a coisa seja assim, ó. Uma seleção retangular. Eu só quero pegar esses caracteres aí. Qual é o sentido disso? Não me pergunte. Certo? Mas tem. Na verdade tem sim. Se você faz certos documentos que estão tabulares, sem tabela, eles estão divididos de uma forma retangular, sem tabela, essa forma de seleção é muito útil. Bom, de todo jeito eu selecionei isso aí, posso aplicar negrito. Quem é que vai ficar em negrito? Bom, esses caracteres estão envolvidos aí, vão ficar em negrito, ó. Não é a coisa mais bonita do mundo não, mas... Certo? Essa seleção é conseguida com a tecla Alt. Então, se você usa a tecla Alt junto com o mouse para selecionar, aí você faz... Isso é o ponteiro do mouse, viu? Por favor, isso aqui é o ponteiro do mouse. Se você segura a tecla Alt e usa o ponteiro do mouse para selecionar, você está fazendo seleção em bloco, seleção retangular, ok? Bom, o que mais? Tudo isso tem no material, você não precisa copiar nada. Se você está usando um caderninho aí para anotar, você não precisa. É bom anotar porque quando a gente anota, pelo menos quando eu anoto, eu lembro mais facilmente. Mas tem tudo isso no material didático, tudo isso tem no seu material de apoio. Uma outra coisa que você pode fazer é, lembra que a gente aprendeu a mover no texto? A gente aprendeu a se mover no texto, né? Então, setinha para direita, setinha para esquerda, setinha para baixo, setinha para cima, põe a mão na cabeça, mão na cintura e rebola. Essa ideia de setinha para cima, setinha para baixo pode ser acompanhada da tecla Shift. Claro, se a tecla Shift é o estendedor de seleção, então imagina, eu estou andando normalmente sem compromisso. Aí de repente eu quero andar segurando a tecla Shift e andei. Olha o que eu estou fazendo, eu estou andando selecionando, de novo, Shift para a direita, estou andando selecionando. João, eu posso usar Shift, Ctrl e a direita para saltar de palavra em palavra? Olha só, Shift, Ctrl e para a direita, claro que pode, ó, que legal, a mesma coisa. Então, tudo que a gente aprendeu no vídeo anterior sobre como se mover pelo texto, se você adiciona a tecla Shift na jogada, você faz essa movimentação que a gente aprendeu, selecionando, estendendo a seleção. Então assim, você quer selecionar usando texto ou usando teclado, quer selecionar novamente, vamos lá, quer selecionar usando teclado, o que você faz? Você usa as teclinhas de movimentação e o Shift junto, certo? Portanto, ela vai, eu quero selecionar o fluxo determina. Aí eu segurei Ctrl e Shift e faço 1, 2, 3. Vê que legal, eu selecionei só usando Ctrl e Shift. Por que o Ctrl? Porque Ctrl e a setinha faz saltar entre palavras, né? Entre os inícios das palavras. E o Shift faz a seleção. Não precisei usar mouse, fica muito mais fácil fazer assim, ok?
E para finalizar a nossa seleção, eu vou ensinar a vocês o uso de uma tecla de atalho que o Word tem e que já foi muito cobrada. Quer dizer, pode voltar a ser, que é a tecla de atalho F8. A tecla de atalho F8 ela é usada especialmente por pessoas que têm... ela foi criada para pessoas que têm dificuldade motora, que não conseguem selecionar usando o mouse, que não conseguem selecionar junto com a tecla Shift, ou que tem as duas mãos estão... Uma das mãos tá no gesso, está impossibilitada de usar. Alguma coisa que não te permita usar a riqueza inteira de recursos que a gente mostrou aqui. A tecla F8 ela é chamada justamente estender seleção. Certo? Você pode pressionar a tecla F8 algumas vezes. Nós vamos ver o que a pressão dessa F8 algumas vezes faz. Então vamos lá, eu vou listar aqui rapidinho o que a tecla F8 faz se você pressionar ela uma vez. Então se você pressionar a F8 uma vez, você liga o comando de estender seleção. Você liga o comando. E é como se alguém estivesse segurando a tecla Shift. Quando você aperta F8 uma vez, é como se alguém estivesse segurando a tecla Shift por você. Um ectoplasma, uma entidade mediúnica está segurando a tecla Shift para você. Quer ver? Eu vou andar normalmente. Andei, vamos lá. Vamos tocar aqui. Andei, tá normal, não tem problema. Certo? Estou andando. Não vou segurar a tecla Shift, eu vou apertar F8 uma vez. Apertei F8, agora eu vou andar. Tá vendo? Tá aparecendo como se eu estivesse segurando a tecla Shift, mas minha mão está aqui, a outra mão está aqui no teclado, na setinha. Eu não estou segurando a tecla Shift, eu estou usando o recurso F8 ligado. Então, apertou F8 uma vez, você liga o recurso de estender seleção. Certo? Para desligar o F8, você aperta ESC no seu teclado e aí desliga o efeito. Certo? Então, apertou F8 uma vez, ele liga o seleção estendida e você pode se mover só com as setinhas para poder andar só com as setinhas e selecionar. É claro que se você apertar F8, o mouse também passa a funcionar assim, ó. Tá vendo? Eu estou segurando o mouse e não estou segurando o Shift. Eu estou aqui só clicando. Então, o F8 ligado uma vez faz com que o Word entenda que você está com a tecla Shift pressionada, como se fosse tecla Shift pressionada. Certo? Ok, vamos lá. Vamos brincar agora com uma coisa. Primeiro, se você aperta F8 duas vezes, F8.1 liga, F8.2 seleciona uma palavra, F8.3 seleciona uma frase, F8.4 seleciona um parágrafo, F8.5 seleciona o texto todo. Você pode apertar F8 até 5 vezes. Certo? Na primeira você liga o comando. Você pode brincar com o comando. Se você não quer brincar com o comando, quer ampliar essa seleção, você aperta a segunda vez. Aí ele seleciona uma palavra. Você aperta a terceira vez, ele seleciona a frase na qual a palavra está inserida. Você aperta uma quarta vez, ele seleciona um parágrafo. Você aperta uma quinta vez, ele seleciona o texto todo. Certo? Então o F8, ou comando de estender seleção, pode ser usado uma vez para ligar e você poder se mover pelo texto selecionado, ou pode ser pressionado várias vezes seguidas. F8, uma liga, 2 palavras, 3 frase, 4 parágrafo, quinto F8, liga o comando selecionar tudo, ok? Bom, com isso eu acho que a gente já viu tudo que era necessário ver sobre seleção no Word, tá? Tudo que a gente viu aqui é possível de cair na sua prova, mas só fica mais fácil se você resolver usar. Então, vá usar, é importante, né? Vá trabalhar, vá usar o seu Word com tudo isso que a gente aprendeu. E no seu material textual você vai ter o quê? No seu material textual, no capítulo de Word 2016, você tem um parágrafo, você tem um tópico lá selecionando o texto, com tudo isso que a gente viu e bem mais detalhes. Tem alguns detalhes a mais no seu material textual, ok? As questões propostas da 11 a 15. Faça as questões propostas da 11 a 15 e você vai estar tranquilo com relação à seleção, ok? E é óbvio, né, pegar questões de prova é importante também, você trazer para o seu dia a dia questões de prova. Mas quanto mais você usa o Word com esses recursos, mais sedimentado na sua memória isso vai ficar. Então vai ficar mais fácil para você brincar, vai ficar mais fácil para você responder por questão, vai ficar mais fácil para você identificar o que a questão está pedindo. E se você identifica o que a questão está pedindo, você identifica a resposta bem rapidamente também. Ok? Um abraço, fique com Deus, até nosso próximo encontro.